e vou dividir aqui com vocês o nosso material. Giovanni, está vendo o material aí? Não, professor, não tô vendo. E agora, está vendo? Não, professor. Não sei se só eu também. Não, agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Tá. Não, é que o meu deu uma travada aqui, então acho que a minha internet deu uma travadinha aqui. Tá vendo a figura agora? Agora eu tô sim, professor. Beleza. Alguém mais está vendo? Vitor, tá vendo a figura aí, Vitor? Aparecendo sim, professor. Ok, obrigado. Obrigado, Giovana. Legal. Então, vamos lá. Então, na última aula, que a gente estava aí de forma presencial, a gente viu a... não, não foi na última presencial, não. Desculpa, a gente já teve uma sexta-feira. Que eu estava lembrando da presencial que a gente teve na quinta-feira, mas já foi. Essa daqui foi online mesmo. E a gente estava falando da lista de verificação. E a gente fez aqui uma perguntinha para vocês responderam coerentemente. Desses carros aqui, qual é o melhor? Desses carros aqui, dos motoristas, qual é o melhor? Então, na visualização que a gente tem, ou seja, no processo que a gente visualiza, a gente pode estar inferindo algum resultado. Na teoria, o carro verde é melhor porque tem uma melhor quilometragem por litro. Na teoria, o carro vermelho é o pior, que tem a pior quilometragem por litro. Mas a gente não sabe quais são as estradas que eles estão andando, nós não sabemos qual o peso que esse carro está carregando. Então, tem vários fatores ainda por detrás desse checklist que não permite que a gente tenha uma real avaliação de cada um deles. A gente está tendo uma avaliação superficial, ok? E é assim que a gente tem. Normalmente, a gente não tem nessa visualização o aprofundamento daquilo que a gente precisa. Então, o ideal, quando a gente cria um checklist, a gente criar um checklist que nos dê muito mais informações. Então, isso são dados que a gente pega, e o ideal é que a gente jogue esses dados em algum local, em uma planilha de Excel, por exemplo, e que ela transforme em algum tipo de informação. Então, que eu coloque alguns dados a mais e que eu consiga ter mais resultado. Mas, de uma forma simplista, daquilo que a gente está vendo, a gente sabe quem é o melhor motorista, de acordo com o que a gente está vendo, e a gente sabe quem é o melhor carro. Vamos lá, continuando. Uma folha de verificação. Comentários que a gente pode ter dela. Olha só, existe uma infinidade de tipos de lista de verificação. Muito maior do que se vocês pegarem uma APR, por exemplo. Se você digitar no Google lá, APR de uma pizzaria, que eu já falei para vocês, não vai aparecer uma quantidade tão grande assim. Vai aparecer algumas, mas se você digitar folha de verificação, lista de verificação, checklist, vai vir uma infinidade. Qual é a melhor? A melhor é aquela que é usável para vocês, ou seja, é aquilo que vocês vão, que nem nessa lista aqui, é aquela que vocês vão usar os dados para ter alguma informação. Então, qual é a melhor? É aquela que, para vocês, traga alguma informação, né? Para qualquer uma empresa, qual é a informação? De novo, a gente usando o nosso site da Unimes. Quando eu quero saber a nota e falta de vocês, eu só tenho essa lista de verificação. Então, eu tenho lá o Giovanni, a Pamela, a Giovana e o Luiz. Eu tenho lá, por mês, a nota da TD1 e as faltas. E aí eu vou acompanhando vocês. É essa a minha folha de verificação. Qualquer anormalidade, por exemplo, que nem eu mandei, eu acho que há um mês atrás, mais ou menos, eu mandei uma informaçãozinha para vocês. Pessoal, cuidado com as ausências.
Por que eu mandei aquilo? Porque eu estou percebendo que tem algumas pessoas que já estão para o mês de agosto e setembro com um número de faltas muito alto. Então, entenderam? Olha só, as informações que a gente tem, os dados se transformam em informações e com aquelas informações a gente faz o conhecimento, que foi o e-mail, a mensagem que eu mandei para vocês. Cuidado com as ausências. Por quê? Porque ela pode trazer algum prejuízo no final do ano para você. Legal. Aí a pessoa que viu que tinha ausência me mandou uma mensagem no particular. Pronto, é assim que a gente faz. Então, uma lista de verificação, um checklist, uma folha de verificação serve para isso. E existe uma infinidade de tipos de lista de verificação. Vocês têm que usar aquela que melhor lhe convier. Então, vamos ver quem chegou a mais. Então, Vinícius, Guilherme, sejam bem-vindos. Não falei com vocês. Lara, Vitor, Pamela, Débora, boa noite. Que mais? O mais importante é que haja facilidade do seu preenchimento e que os dados sejam apontados de modo correto. Então, não adianta nada eu ter, novamente, uma lista muito bem feita, sendo que a pessoa que está preenchendo comete erros grosseiros. O que são erros grosseiros, turma? Às vezes não são erros nem por proposital, sabe? São erros que têm uma dislexia. Eu já falei isso para vocês, né? A dislexia nossa é uma forma de transcrever algo que não é a realidade que seu cérebro acha que é. Então, por exemplo, eu leio 763. Um exemplo, eu leio 763 na quilometragem do carro, 763. E na hora de transcrever, eu transcrevo 736. Rapaz, isso é uma dislexia. Aquela pessoa tem algum problema, ela leu o número corretamente, mas na hora de transcrever, ela transcreve errado. Não é proposital isso. Essa pessoa, sabendo dessa dislexia, ela tem que conferir 2 ou 3 vezes. Mas é uma pessoa que não tem a habilidade de preencher um checklist, porque ela tem essa dificuldade, e ela tem que saber que tem essa dificuldade. Por exemplo, pessoal, eu quando digito, a minha maneira de pensar e de digitar são diferentes. Então, normalmente, eu como uma palavra, desculpa, uma palavra não, eu como uma sílaba, eu como uma letra, eu tenho que revisar os meus textos. Porque senão, eu, por algum tipo de dislexia entre aquilo que eu escrevo e aquilo que eu penso, eu cometo algum erro. Esse erro, normalmente, o nome que se dá para ele é erro grosseiro, tá, turma? Não é erro intencional, não, erro proposital. Mas isso acontece muito. E isso dificulta o quê? A leitura do dado. Como é que eu vou saber que eu estou preenchendo correto? Então, eu tenho que fazer uma revisão. E se eu tenho que pôr alguém para checar aquilo que eu faço, é melhor aquele pessoa que está checando fazer e eu vou fazer outra coisa. Então, se eu conheço as minhas dificuldades e sei que eu tenho uma dislexia, eu tenho que trabalhar isso, tá? Ou então a gente faz de uma forma diferente. Põe código de barra, né? Põe leitor a laser. Vai melhorando o processo com que aquele checklist não precise da interação do ser humano. Você vai lá, põe o leitor e lê o código de barra, e lê o laser ou lê a informação, ok? Outra coisa, comentário. A forma de coleta de dados depende do objeto de estudo. Para que eu quero coletar um dado? Para que eu quero um estudo? Né? O que eu vou fazer com isso? Qual é o objetivo da coisa? O engraçado, turma, ontem eu fui na casa da minha mãe. Aí ela falou que estava pensando, o pessoal do prédio estava pensando em fechar uma areazinha, uma areazinha externa do quarto dela, né? A parte da frente do apartamento dela. Aí eu falei assim, mas, dona Clotilde, né? Eu falei, dona Clotilde, para que a senhora quer? Para que a senhora fecharia a sua área? A senhora faz alguma coisa lá? Não. Eu só ponho água nas plantas. Então, se a senhora fechar, nem a chuva vai molhar as suas plantas. Então, quando a gente pensa no objetivo daquilo que a gente quer, a gente começa a ter realidade se aquilo que eu estou fazendo realmente é necessário ou não. Então, um checklist é necessário para quê? Pergunta, né? Para quê? Então, vamos lá. Folha de verificação, ainda dentro dessa checagem. Para que serve? Qual é o objetivo? Facilitar a coleta. Facilitar a coleta de dados e explicar a origem de quem, quando
onde e como. Então, se eu tenho essa necessidade de explicar isso, a melhor coisa que eu tenho que fazer é uma folha de verificação e fazer com que essa folha de verificação tenha uma fácil coletagem, ou seja, a pessoa que vai coletar esses dados, para ter aqueles dados daquele carro, o que eu tenho que fazer? Alguém no final do dia tem que coletar aqueles dados. Pode ser até que o motorista dê tire uma foto da quilometragem e mande para alguém que está numa central e colocar aquilo numa planilha. Aí a ideia é a melhor possível. Ok, turma? Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Tranquilo até aí? Preciso de uma resposta só. Tranquilo, professor. Beleza. Então vamos lá. Problemas. Como tudo, tem problemas, certo? Então, quais são os problemas aí no checklist? O aspecto comportamental. De novo, a gente já até comentou lá qual é o aspecto comportamental. Primeiro, de quem vai ser checklistado, né? Que a checklist não deixa de ser uma espécie de auditoria, uma mini auditoria. Então, pô, mas de novo, o Giovanni está vindo aqui verificar isso? Então, aspecto comportamental de quem está sendo checklistado. E o aspecto comportamental de quem está fazendo o checklist, porque, de repente, a pessoa que está fazendo o checklist tem um rei na barriga. E aí se torna o dono do mundo, se torna o dono da verdade. Então, é uma situação complicada. Então, isso é um problema. O procedimento, que às vezes eu tenho uma pessoa que tem o dom de ter o rei na barriga e ele tem um procedimento diferente daquilo que deveria ter, enquanto que um estagiário que não tem problema com ninguém, não quer prejudicar ninguém, tem um procedimento muito mais amigável, amável. A percepção é como você enxerga. Não sei se vocês lembram, logo no começo das nossas aulas, eu coloquei um 9 ou um 6 e duas pessoas, uma olhando de cada lado. Uma via o 9 e uma via o 6. Quem estava errado? Quem estava certo? Isso é percepção. Então, da mesma forma, um checklist cria uma percepção. Também um problema é que ele é um instrumento de medição. Medição de quê? Normalmente, quando você quer medir, quer ver se está alguém errando alguma coisa. Por exemplo, na quilometragem, você sabe que aquele carro faz 11,75 km por litro. 11,75 km. Ele tem um histórico de 11,75 km por litro. Aí chegou lá, fulano começou a dar 6 km por litro. O que você vai pensar que fulano fez? Que fulano está desviando o combustível daquele carro, primeira coisa. Então, ele é um instrumento de medição, está medindo alguma coisa. E quando você mede alguma coisa, você controla essa alguma coisa. Outro problema é o tamanho da amostra. Quem é que você faz o checklist? Onde você faz o checklist? De quanto em quanto tempo você faz o checklist? Você faz o checklist em tudo? Certo? Então, o tamanho da amostra pode ser um problema. Eu faço o checklist uma vez por dia. E as outras operações? Você faz o checklist? Isso pode ser um problema, esse tamanho da amostra. Agora, é lógico que você tem que definir corretamente. Então, por exemplo, você faz pãezinhos, né? E aí você quer ter uma média do tamanho do pãozinho. Então, você não vai medir todos os pãezinhos, porque nem interessa mais hoje, porque a gente vende por quilo, certo? Mas você não quer que ele tenha mais do que 12 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de comprimento. Então, você vai lá e, por amostragem, você faz um checklist de um pãozinho a cada fornada, por exemplo. Só estou dando um exemplo aqui para vocês. Ok, turma? Como coletar? Então, primeira coisa, defina a finalidade. Aquilo que você vai coletar tem algum objetivo? Você vai fazer alguma coisa com aquele resultado? Certo? Então, a primeira coisa, defina a finalidade. Segunda coisa, crie padrões. Daquilo que você vai coletar, todo mundo tem que coletar da mesma forma. Então, o Giovanni, a Pamela, a Giovana e o Luiz têm que coletar aquilo que a gente definiu da mesma forma. Terceiro, consistência e estabilidade. Então, tem que ser consistente. Já que você vai criar um padrão para coletar essas informações, tem que ser consistente. Você definiu que você vai fazer todo dia 1 hora da tarde, após o retorno do almoço. Tem que ser consistente.
Não adianta você fazer uma hora, putz, aquele dia deu algum problema, fez a 1h15, depois no outro dia fez 1h30, depois voltou, fez 1 hora. Não, você tem que ser consistente. E tem que ser estável, né? Tem que ser alguém que saiba o que tem que fazer. Toda vez tem que fazer aquela coleta. Depois, inicie a coleta, né? Então, definiu o objetivo, criou padrão, consistente, estabilidade, começou a coleta. E depois, se for necessário, melhore continuamente o seu sistema. Rode o ciclo PDCA na sua coleta. Ok, turma? Pergunta? Não, professor. Muito bem, Pamela. Agora foi a sua vez. Vamos dar mais um exemplo, ok? Exemplo é bom. Exemplo é aprendizagem. Uma folha de verificação. Uma folha de verificação simples, que as faculdades às vezes faz, ou as escolas fazem, é verificar algumas perguntas com relação ao professor. Então, olha lá, primeira pergunta. O professor apresenta e discute o seu plano de curso com a turma? Aí tem a pergunta lá, a resposta: ruim, regular, bom, ótimo e excelente. Então vejam que eu tenho 118 votos para a pergunta número 1. Cada um colocando uma quantidade. Não, ninguém colocou ruim, 2 regular, 30 bom, 34 ótimo e 52 excelentes. Número 2, pergunta: o professor apresenta programa e objetivo da disciplina? Indica a bibliografia básica, a metodologia e o sistema de avaliação a ser adotados? Ruim 0, regular 2, bom 31, ótimo 43, excelente 42, 118 votos. Número 3, percebe-se que o professor planeja seu trabalho, pois tem objetividade e clareza na condução da aula e das outras atividades didáticas? Ruim 0, regular 1, bom 32, ótimo 34, excelente 51, votos 118. Maravilha. O conteúdo está adequado à carga horária prevista? Apareceram 2 ruins, 4 regular, 32 bons, 39 ótimos e 41 excelente. Total 118. Quais conclusões a gente pode chegar aí, olhando esse quadro, turma? Vamos lá, me ajudem. Vamos participar, hein? Quais conclusões a gente pode chegar? Vocês estão me ouvindo? Alô? Câmbio. Sim, professor. Oi, professor. Então, tem alguém que poderia ajudar aí a falar quais conclusões a gente chega, turma? Agradeço, é uma participação. A gente está num processo de aprendizagem, poxa. Que é um professor bom, sei lá. Boa, Giovana, boa. Eu não chegaria ainda aí, né? Mas ok. Primeira coisa que o professor é bom porque tem resultados sempre do lado bom, ótimo e excelente. Mas a primeira conclusão, assim, na quantidade de votos, o que vocês podem ver? Sei lá, que tem um padrão que tá bem. Sei lá, que tá bem dividido. Tá quase igual. Não, no final, Giovana, no final. Quantidade de votos total. Iguais, entendi a pergunta. O que a gente pode tirar de conclusão dos votos totais? Dos 118, não está 118 em todas as questões? Uhum, Então, o que a sim. gente pode tirar de conclusão? Que ninguém deixou de dar Ah, nenhuma sim. nota. Então, esse é um excelente
padrão de questionário. Olha só, todo mundo votou em todas as questões. Não importa ainda, ó, a pergunta aqui que eu estou falando assim, não importa ainda o conteúdo, se foi ruim, regular, bom, ótimo, excelente. Todo mundo conseguiu votar. Então, são 118 votos em cada questão. Ou seja, ficou bem claro. Deu para entender? As perguntas foram bem claras, todo mundo entendeu e todo mundo votou. Legal. Esse é o melhor padrão de folha de verificação que a gente pode ter. Ah, mas professor, foi você que fez esse padrão. Fui eu que fiz. Eu poderia colocar 117, 110, 112, mas aqui a gente está num processo de aprendizagem. Quando a gente consegue avaliar uma folha de verificação onde todos votaram certinho, bonitinho, é porque ela está bem clara. Aí agora a gente volta para dentro dele. Poxa, tudo indica que o professor é bom. Mas olha só também, turma, ruim e regular, ruim é o único ruim. Regular não é ruim, né? Regular não é ruim. Bom, ótimo e excelente são 3 categorias de bons. Então, olha só, essa categorização não está adequada. Deu para entender o que eu falei? Sim ou não? Deu para entender o que eu falei? Galera, vocês entenderam o que eu falei? O que Sim, deveria ser, professor. o que deveria ser melhor? Vamos voltar aqui. Para que ela fosse adequada, para que a categorização fosse adequada. Olha só, eu tenho um do lado ruim, um regular, que na realidade regular seria médio, e 3 do lado bom. Como é que eu poderia melhorar isso aí? Vamos lá, turma. Participem comigo. Como é que eu poderia melhorar isso aí? Como assim melhora isso aí, Wilson? Giovanni, você que falou, né? Olha Isso. só, vou contar aqui no dedo. Eu só tenho uma categorização ruim, eu tenho uma categorização regular, que seria médio, e eu tenho 3 categorização de bom, que é o bom, ótimo e excelente. Como é que eu poderia melhorar isso daí? Porque parece que com essa categorização eu estou induzindo as respostas. Só Ah, então é tem colocar, acho que um péssimo ali, depois o ruim, e tirar, acho que é o excelente ali, alguma coisa assim. isso, muito bom, Giovanni. Exatamente isso. Para que a gente equilibre a categorização das perguntas, o ideal seria que eu tivesse 2 do lado do ruim, um médio e 2 do lado do bom, certo? Exatamente isso. Porque dessa forma parece que eu estou induzindo para que todo mundo, poxa, o cara é regular, aí não, pô, o professor nunca é regular, o professor normalmente é bom, mas caramba, como é que eu ponho bom, ótimo, excelente? Pô, é muito parecido, bom, ótimo, excelente, muito parecido. E do outro lado eu só tenho um ruim. Caramba, um ruim. Então, eu tenho que equilibrar. Normalmente, a folha de verificação, nesse caso, dentro de um exemplo bem simples, tem que ter um equilíbrio, tá? Então, quando vocês forem solicitados a fazer uma folha de verificação, as perguntas têm que ser muito bem feitas, mas a categorização para a escolha da resposta daquela pergunta também tem que ser equilibrada. Ok, muito bem, Giovanni. Muito bem. Vamos lá, continuando agora. Nós vamos falar um pouco rapidamente do histograma para que a gente tenha uma ideia de classes de frequência. Quando a gente começa a levantar essas informações, voltando aqui para o gráfico, quando a gente começa a levantar as informações, e aí aproveito aí você, Giovanni, qual que foi a informação que apareceu mais dentro da categorização? Qual delas apareceu mais? Foi excelente, né? Excelente. Depois de excelente. Foi ótimo. Ótimo. Depois de ótimo. Foi a bom. Bom. Depois de bom.
regular, depois de regular, ruim. Então, olha só, a categorização faz com que a gente visualize qual delas tem a maior quantidade de resposta. Aí a gente pode criar um histograma. O histograma mostra aqui, ó, na parte central, qual é a classe que teve mais votos. Essa classe que está embaixo não tem nada a ver com aquela nota, tá? Só estou dando um exemplo. Depois aparecem as outras, por acaso seriam as outras duas classes que estariam próximas do excelente. Ótimo e bom. Se eu só tivesse 5 classes, né? Depois apareceria o ruim, depois, o regular, depois o ruim. Então, isso cria um histograma, essas 5 classes aqui. Para que serve o histograma? Para a gente definir uma coisinha que eu vou ver, já vou mostrar já para vocês. Aí, o que eu coloco aqui do lado? As classes, e aqui do lado eu coloco a frequência. Quantas vezes apareceu? Então, por exemplo, nessa leitura desse histograma, a classe 25,5 apareceu 25 vezes. A classe 20,5 apareceu um pouco mais do que 20 vezes. E a classe 30,5 apareceu 20 vezes. Então, só essas 3 classes juntas, olha só, 20, 20 dá 40, com 25 dá 65. Apareceram 65 vezes. Da mesma forma, se a gente olhar aqui, ó, 52, 34 e 30 sempre davam a maioria. 34, 41, 42, 51, 34, 32, 41, 39, 32. Sempre são a maioria. Então, isso faz com que a gente crie um histograma e tenha uma visualização do que acontece. Quando a gente fala para vocês que, normalmente, todas as pessoas estão dentro da maior classe, é isso que a gente quer dizer. Normalmente, 80% das pessoas estão nessa categorização de A, B e C. 20% estão fora desse A, B e C. Então, 10% acima e 10% abaixo. Essa é a teoria do Pareto, que a gente vai ver já. 80% está na média, 10% acima da média, 10% abaixo da média. Então, quando a gente vê as notas, se eu pegar o boletim de vocês e fazer uma média, 80% de vocês vão estar na média, tá? Da sala, tá? Vamos supor que a média da sala seja 7,5. Não quer dizer que é a nota que vai passar, tá? Só estou falando de média. 80% da sala vai estar entre 7, 7,5 e 8. 10% vai estar abaixo e 10% acima. Essa é a regra geral. Então, quando a gente se posiciona como a grande maioria, é por causa disso. Normalmente, a gente está na média. E aí eu faço uma pergunta para vocês, até aproveitando dentro dessa categorização do histograma. Quem de vocês tem sorte no jogo? Qualquer jogo. Vamos lá, turma, respondam. Quem tem sorte no jogo? A professor não é sorte, né? É aprender. É aprender. Não dependendo do jogo, professor. É. Não, vamos falar então de loteria, então. Vamos supor. É sorte. Não tem. Vamos tirar o jogo dama, o jogo xadrez, vamos tirar o joguinho de computador, vamos tirar isso daí, que aí vocês falaram, você tem razão, é aprendizagem. Jogo de loteria, vamos lá. Rifa. Giovanni, tem sorte? Não tem. Lara, tem sorte? Não tenho. Como é que vocês sabem que vocês não têm sorte? Eu nunca ganhei, é isso. Porque todas as vezes que eu fiz, eu não ganhei. Ah, melhorou, viu, Giovanni? Melhorou, porque todas as vezes que eu fiz, eu não ganhei. Porque eu nunca ganhei, é uma questão de saber. Quantas vezes você já jogou, né? Como é que eu vou saber se tem sorte? O que vocês acham que é sorte, turma? O que vocês acham que é sorte? Ué, mas não dá na mesma pessoa. Se eu jogar em uma e não ganhar, eu ainda não tenho sorte. Tá bem, você só jogou em uma, 100%. E se você jogar 100 vezes e não ganhar nenhuma? 100% também, você tem razão. Não estou dizendo que você não tem razão, não. Mas, dependendo da quantidade de vezes que você joga e você nunca ganha, você mostra que você não tem sorte, não que você tem azar. Olha só, a diferença é essa, porque jogo
É uma inconsistência mesmo. E o que é dar sorte no jogo? Como é que você pode saber que você tem sorte no jogo? Vou fazer uma teoria com vocês, tá? Se vocês quiserem aplicar. O jogo mais simples para você saber se você tem sorte ou não chama-se Loto Fácil. Ok? Conhece a Loto Fácil? Vamos lá, só tem 3 ou 4 Aquele de pessoas. acertar tantos números lá e ganha tal coisa, é isso? Isso, que você joga 15 números em 25, certo? Isso. É esse, Giovanni? Acho que é isso, só. Eu E, sempre acertei 11. e você ganha com 15, com 14, com 13, com 12. Ganha com 11 também? Com 11, não. Acho que não. Não lembro, só faz tempo que eu joguei isso aí já. Mas acho que 11 não ganha. E eu É. sempre tirava com 11. Então, vou dar uma dica para vocês para saber se vocês têm sorte no jogo. Sorte é uma questão muito de percepção, né? O que é sorte, né? Se você está dentro de uma normalidade, você está bem. Dentro de uma normalidade, você está bem. Você está dentro de 80%. Você está ruim se você estiver dentro daqueles 10% que são mais baixos do que a normalidade. E você tem sorte se você tiver 10% acima da normalidade. Como é que você mede isso? Você pode medir isso de várias formas. Por exemplo, você pode medir na média da nota. Se você está nos 10% acima, porra, não é sorte, é trabalho, é estudo, é leitura. Agora, no jogo, pega esse lote fácil e você faz 30 semanas um jogo, Giovanni, já que você está falando comigo aí. Você faz 30 vezes um jogo. Eu não sei se é um por dia, um a cada 2 dias, não lembro nem mais como é que está a loto fácil. Mas você faz de forma aleatória. Não estou falando para você jogar sempre o mesmo jogo, não. Você faz de forma aleatória. Pô, hoje eu quero jogar esses 15 números, amanhã outros 15 números. E você pega esses resultados dos 30 dias e coloca num gráfico. Você vai criar um histograma, igualzinho eu coloquei aqui. Ó. Você vai criar um histograma. Qual é a classe que você acertou mais vezes? Então, olha só. Dentro das 30 vezes, olha só que frequência bonita aqui, Giovanni. 30 vezes, tá vendo? Você vai colocar dentro da classe dos 11 números, por exemplo. Você vai colocar aqui no lugar do 25,5, você vai colocar 11. Você é um cara que acertou... Esse número ficou muito alto, mas das 30 vezes, você acertou 20 vezes o 11. Certo? Aí você não acertou nenhuma vez o 12, nem o 13, nem o 14, nem o 15. Aí você acertou 5 vezes o 10, 4 vezes o 9 e uma vez o 8. Que conclusão que você chega nessa daí? Aí é que tá. A conclusão que você chega é que das 30 vezes que você jogou, você não acertou nenhuma vez 12. 12 é a primeira vez que paga. Por que você acha que quem fez esse jogo colocou que a primeira vez que paga é com 12? Porque ele pegou a maioria das pessoas, ele fez um teste com essas pessoas e fez o resultado dessas pessoas. A grande maioria, quando acerta 11. Depois é 10, depois é 9, depois é 8, depois é 7, depois é 6. Quando o cara acerta 6 e 5, ele está naqueles 10% que erra tudo. Quando o cara acerta 12, ou 13, ou 14, ou às vezes 15, ele está nos 10% que acerta tudo. Então, por que ele só paga a partir do 12? Porque a grande maioria, os 80% das pessoas só acertam 11. Tem o 10% que vai acertar, que não vai acertar nenhum número, ou 5, né? Que na verdade não é nenhum número, acerta 5, mas porque tem que acertar, ou acerta 6. Então, só aí já são 90% da população que não vão ganhar nada. E os outros 10%, como é que ganha? Uma grande maioria, se acertar, acerta 12 desses 10%. Uma minoria pequena acerta 14%. Uma infinidade pequenininha acerta 13%, né? Um pequeno número, 14%. E, às vezes, um ou outro acerta 15%. E isso serve para qualquer jogo. Mas, voltando, faça o teu gráfico, Giovanni. Veja quantos números você acerta. E aí você vai saber... Opa, voltando. Você vai saber se você tem sorte ou não. Se você chegar no 1,12 dos 30 jogos que você fez, você pode se considerar que você já está pertinho dos 10% que tem sorte.
Se você fizer um 12, um 13 ou um 13, cara, você já deu um pulo maior. E o que você tem que fazer? Cara, quem tem sorte tem que aproveitar a sorte. É que eu nunca vou falar para vocês não jogarem, né? Mas quem tem azar não adianta jogar que nunca vai ganhar. Tem razão, é que nem a Lara falou. Não adianta eu ficar testando minha sorte, que vai ser a coisa mais difícil do mundo. Aí vocês vão perguntar para mim, eu até já pergunto, você joga, professor? Eu jogo. Porque eu já tive a sorte de ganhar uma quadra na quina. Mas depende também, pessoal. Tipo, a gente não sabe se tem um padrão disso por fora, entendeu? Tipo, a gente não sabe se é realmente que eles escolhem os números na sorte por lá, entendeu? Ou se eles escolhem padronizado o bagulho, entendeu? Não, não é padronizado, cara. Não é padronizado. Às vezes, por exemplo, Mega Sena acumulada, para mim, né? Para mim, particularmente, eu não tenho dúvida que ele escolhe o ganhador. Mega Sena acumulada, eles escolhem o ganhador. Eles vão lá, eu falo assim, você vai ganhar e vai dividir com alguém, com a gente. Não é possível. Não tenho dúvida com isso. Mais uma quadra na quina, uma quina na Mega Sena, essa loto fácil é possível de ganhar. Tanto que, às vezes, você vê na loto fácil da Independência, ganhou, sei lá, um monte de gente. Por quê? A possibilidade de ganho é muito grande. Mas o que eu estou falando assim para vocês, se vocês identificarem que vocês estão dentro dos 80% que não acerta, cara, é difícil, é muito difícil. Se quiser fazer um jogo, faz na Mega Sena do final do ano, dessas coisas que há uma pequena chance para todo mundo. Porque senão não vale a pena, você está dando dinheiro para o governo. E o governo não aproveita bem esse dinheiro. Mas só para vocês terem uma ideia, que esse gráfico, esse histograma mostra isso, que a normalidade está dentro dos 80%. Por isso que se chama normal, normalidade. É sempre 80% dentro da normalidade. O que é fora da normalidade? Né? Fora da normalidade são os 10% que estão acima dos 80% e os 10% que estão abaixo. Não tem jeito, né? As pessoas que têm uma sorte maior, que têm um QI maior, estão tudo acima dos 10%. E as pessoas que têm uma sorte menor, um QI menor, estão sempre dentro desses 10%. E essa é a regra geral, turma. Essa regra geral vale para seguro, vale para tudo aquilo que a gente considera como risco, turma. Tudo aquilo que a gente considera como risco está dentro da regra dos 80-20. Lembrando que tem nos 20, 10% muito abaixo e 10% muito acima, tá? Então, é possível que alguém ganhe? Lógico que é. Mas, na normalidade, 90% não ganha. E daí, o que vem esse histograma? Vamos lá. Esse histograma é um gráfico de barras que mostra a variação de uma medida em um grupo de dados através da distribuição da frequência. Aquilo que eu falei de vocês. Se eu pegar a maioria das notas de vocês vai estar lá dentro dessa média de 80%. Desculpa. 10% vai estar acima da média e 10% vai estar abaixo da média. É a regra. Professor, pode ser que mude, pode ser que a gente tenha uma classe em que a média seja altíssima, pode, né? Uma classe de superdotados, né? Que tem escola para pessoas que são superdotadas de QI, você coloca lá. Só que mesmo dentro desses superdotados de QI, vai ter a regra dos 80-20. 80% vai estar na média, que a média seja 96 deles. 95, 96, 97. 80% vai estar aí. 10% vai estar abaixo de 95 e 10% vai estar acima de 96, 97. É assim que acontece também. Existe uma regra dentro dos 80-20, mesmo que eu esteja na regra dos 10% lá em cima. Vai sempre existir assim, turma, vai sempre ser. Então, como é que a gente se coloca? No mínimo, a gente está sempre entre os 80%. Cara. Por isso que, de novo, quando eles fazem o tamanho de calça masculina, calça feminina, sapato masculino, sapato feminino, camisa masculina, camisa feminina, eles fazem dentro da média. Qual é o tamanho médio, por exemplo, de calçado para homem? 41, 42. De calçado para mulher? 36, 37. Essa é a média. 80% está aí dentro. 10% abaixo, 10% acima. Por que eles não fazem para todo mundo? Porque não precisa. Já foi estudado e já foi feito que a média é essa daí. Ok? Seu principal uso é estimular a distribuição de uma característica da população através de amostras. Então, é o que a gente acabou de falar. Já foi feito isso daí há muito tempo. O grande problema, turma, é quando eu uso a média americana no Brasil.
Por quê? A média americana é a média americana. A média brasileira é a média brasileira. Eu não posso trazer que a calça, a grande maioria que usa calça nos Estados Unidos é igual à grande maioria dos brasileiros que usa calça no Brasil. São médias diferentes. O que houve há um tempo atrás é que os Estados Unidos queriam empurrar a média dele para a média da maioria dos países. Foi o caso do McDonald's. Por que que lá, né, voltando à história do McDonald's, por que que lá o dono da franquia do McDonald's empurrou para todo o país aquilo que ele entendia ser o padrão? Porque ele achava que era o padrão, que aquilo que era dos Estados Unidos, que aquele padrão servia para o mundo. E os Estados Unidos e o McDonald's teve grandes problemas no mundo porque não é padrão mundial. É padrão dos Estados Unidos. A média dos Estados Unidos é a média dos Estados Unidos. E nem adianta a gente querer impor a nossa média fora do nosso país. E nem a gente não deveria impor a média do estado de São Paulo, por exemplo, em Alagoas. É outra coisa totalmente diferente. Então, isso é que tem que ter um cuidado na hora de montar o nosso histograma. O histograma demonstra visualmente a variabilidade das medidas de uma característica do processo em torno da média. Então, como é que varia? Voltando lá ao gráfico, como é que varia? Nesse caso, é muito pouco. Ó. A média 25,5 pegou 25. A média 20,5 pegou 22. A média 30,5 pegou 30. Essa média aqui, ó, de 25,5 a 30,5, eu tenho pelo menos 80% da população aqui. É isso que acontece, é isso que ele quis dizer. Vantagens de se trabalhar com histograma. Trabalhar com amostras, baixo custo e tempo. Certo? Eu trabalho com amostras, eu não preciso trabalhar com o todo. Dentro da classe, né, eu trabalho com o todo porque é fácil pegar o resultado lá dentro do boletim de vocês. Mas se eu pegar dar o NIMES, né, é mais fácil eu trabalhar com amostra que todas as classes. Visualização e entendimento rápido do comportamento da população. Ou seja, eu pego aqui esse histograma e dou uma olhada. Falo assim, a grande maioria está entre 20,5 e 30,5. Pronto, a grande maioria. Mas do que é isso? Opa, peraí, aí vamos aprofundar, vamos estudar um pouco mais. Entender a população de um modo objetivo. É isso que a gente faz, né, quando a gente pega um histograma. Tipos de histograma. Vou passar rapidamente, tá? Um histograma de massas. A gente não vai cair na prova histograma, tá? Mas é para vocês entenderem aonde a gente quer chegar antes do Pareto. Histograma de massas de dado de pequena variabilidade. Aqui é de grande variabilidade, ou seja, eu tenho muitas casinhas aqui, ó, tá? Muitas barras. Aqui eu tenho poucas barras. Aqui eu tenho de inclinação positiva, ou seja, para o lado da barra central, de inclinação negativa, longe da barra central. Dentro do histograma, quais são os erros mais frequentes? Então, toda a ferramenta da qualidade também tem seus problemas, tá? Falta de uma ou mais classes. Então, se eu transcrever o meu gráfico e faltar uma ou mais classes, eu vou estar relacionando a não utilização de regras para determinar um número de classes. Ok? Então, classes são as barrinhas que eu coloco. 2 picos de alta frequência. Então, por exemplo, um erro, geralmente relacionado a uma mistura de 2 distribuições distintas. O que é o pico? Esse aqui, ó, tá? Se eu tiver 2 picos distintos, um aqui e um aqui, à esquerda, então isso tem um erro. Cuidados. Desconfie de um histograma que termine numa classe muito alta. Então, voltando ao histograma lá, que a gente viu, ele nunca pode terminar aqui nas pontas com uma classe alta. Não pode terminar aqui com 25, maior do que a grande maioria. Então, ele tem algum erro. Que mais? Nem todos os histogramas têm a forma de sino, tá? Então, a gente viu aqui, esse aqui não tem a forma de sino. O que é um histograma em termos de ferramenta? É uma distribuição da frequência de uma população. Para que serve? Verificar o processo em relação à especificação. Olha só aqui, turma, onde está escrito forma. Onde está escrito forma, tem uma linha chamada LIE. E tem uma outra linha chamada LSE. Isso aqui é o limite inferior da especificação.
e o limite superior da especificação. Então, tudo que tiver aqui dentro está especificado. Tudo que tiver abaixo dessa linha está fora de especificação por ser menor do que eu queria. Tudo que está aqui à direita do limite superior de especificação está fora da especificação e está maior do que eu queria. Normalmente, essa regra serve aqui também. 80% está dentro do limite inferior e do limite superior, 10% acima do limite superior, 10% abaixo do limite superior. É para isso que serve. Professor, de novo, né, a pergunta, mas isso é exato? Lógico que não. Não dá para ser exato, isso é uma amostra. Exato é quando você faz de todo mundo. Isso é uma amostra, mas serve para você dar uma olhada, ter uma visão macro, para que você, por exemplo, possa fazer o tamanho da calça, o tamanho da camisa, o tamanho do chinelo, o tamanho do sapato, o tamanho do colchão, por exemplo, né? Por que a gente tem só 3 tamanhos de colchão? Porque já foi feito que a grande maioria das pessoas cabem no tamanho de colchão. Mas por que 3? Porque a gente tem o casal, né? Ou, né, fora do casal, mesmo outras pessoas, né? Homem, homem, mulher, mulher, que usam o tamanho normal, o tamanho queen e o tamanho king. Então, se a pessoa quiser um número maior, ela vai ter que mandar fabricar. O padrão é esse, queen, king e normal. Então, por que eles fazem isso? Porque eles têm o padrão da população. O padrão da população está aqui dentro, 80% está aqui dentro. E quem quiser menor, vai ter que mandar fazer. E quem quiser maior, vai ter que mandar fazer. É uma forma de descrição gráfica de dados quantitativos agrupados em classe de frequência. Ok? Vamos lá. Buscar dados na estratificação. Esse aqui vamos passar, não tem nada a ver aqui. Como construir um histograma, turma? Como não vai cair, eu não vou passar para vocês como construir um histograma. Ele não é simples. Ele demandaria uma quantidade de aula um pouco maior. Mas se vocês forem autodidatas, verifiquem aqui como construir um histograma. O que eu quero passar aqui para vocês? Olha só. Dentro do histograma, uma coisa muito importante para a gente saber é qual média eu adoto. Já ouviram falar em desvio padrão? Vamos lá, turma. Já ouviram falar em desvio padrão? Não. Não. Muito bom, Giovana. Legal. É assim mesmo que tem que falar. Quando você compra uma... Giovana, posso perguntar para você? Você já comprou uma fita métrica? Não. Você já comprou uma balança para dentro da cozinha? Não. 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 Ai, caramba. Você já comprou alguma coisa para medir alguma coisa? Uma régua? Uma régua. Muito boa, Giovana. Muito boa, muito boa. Me lembrou de uma coisa muito mais simples do que eu estava pensando. Você já comprou uma régua? Sim ou não? Sim. Sim. De quantos centímetros era essa régua que você comprou? 30, né? Padrão. 30, padrão. Olha só, você já usou a palavra padrão. Como é que você sabe que essa régua de 30 centímetros, Giovana, tem 30 centímetros? Ah, porque tá escrito lá, né? Muito bem, porque está escrito lá. Você está acreditando que ela tem um padrão, não é isso? Sim. E como é que eu posso crer que ela tem um padrão? Como é que eu posso crer que ela tem um padrão? Então, a régua é um instrumento de medição de... Vamos colocar aqui, de quarto ou quinto escalão. O que significa isso? Que a precisão dela, nesse caso, da régua, não é tão importante assim. Então, ela sendo de quarto ou quinto escalão, significa que ela é o último dentro de uma derivação de medição. Como é que eu faço a régua? Como é que eu fabrico a régua de 30 centímetros? Como é que eu fabrico essa régua de 30 centímetros? Por exemplo, se é uma régua de plástico, eu tenho um molde, certo? Um molde. É como se fosse o molde é
aquela coisinha que a gente faz gelo no congelador, né? Um gelo redondinho, um gelo quadradinho, um gelo em retângulozinho. Aquilo é um molde, a gente enche de água e sai o gelo que a gente quer. Então, para fazer essa régua de plástico, eu tenho um molde. O molde é de 30 centímetros. Na realidade, o molde é um pouco maior do que 30 centímetros, porque sempre sobra uma sobrinha de cada lado, né? Quando você começa a medir do 0 ao 30, ele não é exatamente na ponta da régua, certo? Certo, Giovana? Ele tem sempre uma sobrinha no As início pontas. e uma sobrinha no fim, as pontas. Então, vamos supor que aquela régua tenha 31 centímetros e eu comece a medir do 5 e termina lá no 30. O que acontece? Ela é um padrão também. Se a régua é um padrão de quinta geração, o molde é um padrão de quarta geração. Vê se vocês estão me entendendo. Vai ser melhor. Não tem como que eu tô superando uma pessoa aí. Ok, Gil? Sim. Tá? Aí, como é que eu faço o molde para fazer a régua? Eu também tenho que ter um padrão que meça esse molde. Aí, o padrão que mede esse molde é um padrão de terceira geração. Aí, qual é o padrão que mede o padrão de terceira geração? É um padrão de segunda geração, até eu chegar no padrão de primeira geração. O padrão de primeira geração só tem no Inmetro. Então, o Inmetro é o guardião do padrão de primeira geração. Tudo que sai do Inmetro tem que ser medido no metro do Inmetro. Olha só, por isso que o nome é Inmetro. Então, a partir do molde de primeira geração, eu meço e sai o molde de segunda geração, que eu faço o de terceira, o de quarta e o de quinta geração. Isso significa, deixa eu voltar aqui, que eu tenho uma figura que a gente chamou de padrão e que a gente deu o nome de sigma. Sigma é o padrão mais próximo do 1 possível. Ok? Quanto mais longe do 1, desculpa, hein? Eu falei errado. Quanto mais próximo do 1 possível, menos precisão eu tenho. Quanto mais longe do 1, que é o padrão da precisão, quanto mais longe do 1, mais preciso ele é, mais certo ele é, mais correto ele é. Como é que eu vou saber que a régua que a Giovana comprou tem 30 centímetros? Eu tenho que medir com um padrão. Ok? Qual é o padrão para medir a régua? Chama-se metro. Aonde está esse padrão? Está no Inmetro, o padrão de 1 metro, o mais correto possível, aquele que nunca muda com temperatura e pressão. Aí eu vou lá e faço a medição. Vale a pena, Giovana, eu ir no Inmetro para saber se minha régua de 30 centímetros é precisa? Não, né? Lógico que não. Você tem plena razão. Para que eu vou usar minha régua de 30 centímetros? Para fazer um desenho, para cortar um papel. Então, são coisas que não necessita efetivamente de eu ter um padrão. Agora, vamos mudar de assunto, né? Já que a régua não precisa ter esse padrão. O que precisa ter padrão? O que precisa ser mais próximo do real possível? Vamos sugerir aí. Sugere aí, turma, qualquer coisa. O que vocês acham que precisa ser o mais próximo do padrão possível? Dentro do que vocês conhecem, qualquer... Professor, eu não sei agora, mas assim, algo que lide com a nossa saúde, algum remédio, Muito bem. algum, sei lá, Muito bem. alguma coisa para fazer uma cirurgia, não sei. Muito bem, Giovana. Parabéns, excelente. Tudo que tem a ver com saúde está em primeiro lugar. Tudo que tem a ver com saúde. Então, qualquer instrumento que a gente use na medicina tem que ter o mais alto padrão possível. Você já chegou onde eu queria, tá? Eu pensei que você ia falar assim de um micro-ondas, de uma temperatura de geladeira. Não deixa de ter seu padrão, tá? Mas vamos lá.
Se eu quiser medir a altura do avião, tem que ter precisão? A altura onde o avião está voando, tem que ter precisão? O que vocês acham? Precisão é estar mais próximo do real possível. Acho que sim, né? Acho que sim, exatamente. Se eu precisar saber qual é a temperatura do meu freezer, preciso ter a precisão? Sim. Não, mas eu preciso ter a maior precisão possível? Não, Não, eu posso estar entre menos 10 graus, ou menos 9 graus, ou menos 11 graus, não posso? Sim, estando Isso, ligado. Isso, então. Estando ligado e fazendo gelo já está bom. E o que significa isso, turma? O que significa isso? Quanto maior o número de sigma dentro desse quadrinho que está aí para vocês verem, quanto maior o número de sigma, maior é a precisão do que eu estou fazendo. Ok? Quanto maior o número de sigma, maior é a precisão do que eu estou fazendo. Na teoria, significa que quanto maior o número de sigma, maior é a qualidade do meu produto. Mas olha só, nem sempre eu preciso ter aquela qualidade que a gente acabou de falar. Por quê? Na régua de 30 centímetros que eu compro na papelaria, cara, imagine se eu tiver que colocar uma precisão absoluta numa régua dessa. Significa que eu vou ter mais custos para medir toda a régua para falar que ela tem uma precisão maior, sendo que eu não preciso. Enquanto que, num instrumento de precisão que eu vou usar numa medicina, num hospital, eu preciso ter essa precisão. Então, o que eles criaram para isso aí dentro da ferramenta da qualidade? Eles chamaram de Sigma. E os japoneses, na qualidade, eles são os experts, eles criaram um padrão de desempenho chamado 6 Sigma, turma. 6 Sigma. Na média do nosso histograma, tá vendo aqui, ó, essa escrita aqui, média? Essa aqui é a média, tá? Tudo que está à direita dele ou à esquerda dele, ele chamou de padrão de 1 sigma. 1 sigma. Então, olha só, do 1 sigma para a direita com 1 sigma para a esquerda, deu 2 sigma, certo? 2 sigma. Esse 1 da esquerda e 1 da direita. Normalmente, os 2 sigmas dá 68,26% de tudo que eu produzo. Está dentro do 2 sigma. Eu vou colocar um quadrinho aqui que mostra. Olha só, esse quadrinho mostra melhor. Tudo que está dentro desses 2 sigmas, o da esquerda e o da direita, dá 68,26%. Então, se a minha empresa faz régua, será que está bom eu adotar 2 sigmas? Régua, refrigerador na temperatura, não vai fazer muita diferença. Quando eu quero, turma, sair do 2 sigma para ir para o 4 sigma, ou seja, 2 para o lado esquerdo e 2 para o lado direito, eu já vou para uma precisão, ou seja, meus produtos começam a ter 95,44 de precisão. Significa que de cada 100, vamos supor, cada 100 pãezinhos que eu faço, 95,4 dos pãezinhos tem que ter 50 gramas. Olha só a precisão que é isso aí. Vamos supor que o pãozinho seja de 50 gramas, só supondo, tá? De cada 100 pãezinhos que eu faço, 95,4% dos pãezinhos, ou seja, 95,5% dos pãezinhos, tem que ter 50 gramas. Olha só a qualidade do meu processo. É enorme. Quando eu quero, turma, aumentar, olha só, para 3 sigmas do lado direito ou 3 sigmas do lado esquerdo, eu já vou para 99,73. Quando eu quero aumentar para o 4 sigma do lado esquerdo ou do lado direito, eu vou para 99,9937. Quando eu quero ir para 5 sigma do lado esquerdo ou do lado direito, eu vou para 99,99,99,43. E o japonês inventou o tal do 6 sigma. 99,99,99,998.
É a precisão absurda, turma. Então, quando eu quero no meu processo ter 6 sigmas, eu tenho que, para cada pãozinho que eu faço, para cada... não é 100 pãezinhos, aqui é 100, aqui é 1.000, aqui é 10.000, aqui é 1 milhão, aqui é 10 milhões, aqui é 100 milhões, aqui é 1 bilhão, aqui é 1 bilhão e 100. Olha, turma, para cada 1 bilhão e 100 mil pãezinhos, eu posso ter só 2 diferentes de 50 gramas. O que vocês acham disso? Façam os comentários. O que vocês acham disso? De ter uma empresa que tenha 2 erros a cada 1 bilhão e 100 milhões de produtos. O que vocês acham disso? É viável, turma, ter uma empresa dessa? Não, né, professor? Cara, só uma empresa maluca para ter uma viabilidade dessa. Mas, Lara, empresa que lida com o ser humano tem que ter, por exemplo, tudo que vai dentro do nosso corpo e que se chama de capilar tem que ter essa precisão. Por isso que, normalmente, tudo que a gente faz na área da medicina ou na área da nanotecnologia custa caríssimo. Então, quanto menos preciso for qualquer tipo de coisa que a gente faça, mais barato ele vai ser. Por quê? Por causa da exigência de se fazer uma quantidade. Então, se a gente for pensar no 3 sigma do lado esquerdo e 3 sigma do lado direito, que dá 6 sigmas aqui, não os 6 sigmas de um lado e do outro, que dá 12, né? Você consegue ter 99,73% de precisão. Isso é um absurdo de bom. É um absurdo de bom. A cada 100 pãezinhos, menos de meio pãozinho está errado. E como é que você mede meio pãozinho? Você não mede, né? Mas dentro desse gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é o gráfico do sigma, aonde nós estamos hoje? O que eu preciso fazer para melhorar? Então, tudo depende daquilo que a gente quer do nosso objetivo. Para que serve o nosso produto? Para que serve o nosso checklist? Para que serve o nosso histograma? Para que serve o nosso Pareto? Para que serve o nosso problema? Né? Tudo aquilo que a gente vai resolver tem que ter uma finalidade dentro desse sigma. Quanto maior o sigma que eu ponho dentro da minha empresa, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, mais caro vai ficar meu processo. Então, lembre-se, processo de medicina, processo de aviação, tudo processo, principalmente aquele processo que envolve risco, né, que a gente falou lá do RASOP, aumento de pressão, aumento de temperatura, tem que estar aqui dentro. Todos os outros processos que não envolvem isso podem estar aqui dentro do 68, dentro do 95, ou no limite dentro do 97, 99,73. Então, isso aqui define muito como vai ser a qualidade da empresa, como é que vai ser o sistema da empresa, como é que vai ser o processo da empresa. Eu queria trazer isso para vocês porque muita gente sai da faculdade e não sabe o que é os 6 sigmas. E isso é importante para vocês porque o dia que vocês forem falar com qualquer um sobre 6 sigmas, você pode falar, isso pode inviabilizar uma empresa. Não adianta assim o chefe de Giovanni falar assim, pessoal, vamos implantar os 6 sigmas aqui. Pô, o que é os 6 sigmas? É atingir uma precisão de 2 erros a cada 1 bilhão e 100 milhões. Cara, isso é inviável, inviabiliza, tá? E aí, Lara, nesse caso você tem razão, só grandes empresas da aeroespacial, empresas aéreas têm que ter essa precisão, tá? Só, mas aí você vê que eles custam caríssimo qualquer sistema que a gente vai fazer. Beleza, turma? Vamos pular direto agora para o diagrama de Pareto. Alguma dúvida até aqui? Não, professor, de boa. De boa, né? Tranquilo. Então, olha só. O que a gente faz, então, quando a gente cria o histograma? A gente consegue, dentro do histograma, avaliar aonde está o gráfico que a gente tem a maior proporção, ok? Aonde está o gráfico que a gente tem a maior
proporção. E o que a gente faz com isso? Por exemplo, se for um erro, turma, se for algo que eu preciso descobrir a causa e depois eu preciso descobrir qual é a solução, esse histograma vai estar me dando que aquela parte central é a grande maioria das situações. Então, o que eu faço com essa grande maioria das situações? Eu venho aqui e trago para o diagrama de Pareto, ok? O que é o diagrama de Pareto? O diagrama de Pareto ele faz isso aqui, ó. Ordena as frequências das ocorrências para priorização dos problemas. O que esse diagrama de Pareto fala? Que normalmente 20% das causas geram 80% dos efeitos. E aí eu faço o quê? Dou foco nos planos vitais. Então, por exemplo, esse diagrama está dizendo que a barrinha marrom, vocês estão enxergando ela marrom aí também? Para mim aparece marrom. Essa da esquerda é marrom? Sim. É, né? É para ver se não está cor diferente. Tem 50%. E a outra barrinha tem 30%. Na realidade, não é 50%, não. É 50 coisas, né? 50 erros, por exemplo. Essa aqui tem 30 erros. Essa aqui tem 10 erros. Essa aqui tem 5. Essa aqui tem 2. E essa aqui deve ter uns 3. Então, normalmente, 20% das causas, um pouquinho mais aqui, talvez, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 causas, 20% das causas geram 80% dos problemas. Normalmente, tá, turma? Principalmente quando você começa a paretar as coisas. Quando você já fez a primeira rodada e a segunda rodada, se por acaso você eliminou esse problema marrom, depois você teve chance de eliminar esse problema azul claro, só sobraram esses aqui. 10, 5, 2 e 3. Então, provavelmente, esse número 10 já não vai ser 80%. Pode ser que ele diminua um pouco, porque você já conseguiu bater esses 80%. Mas, normalmente, quando você vai fazer o Pareto a primeira vez, qual é o teu principal problema? Quais são os teus principais problemas? Você vai paretar. Você vai ver que 20% das causas geram esses problemas, esses 80% desses problemas. É típico do histograma, tá? Exatamente típico do histograma. E aonde estão os outros 10%, os outros 20%? Normalmente, eles estão 10% acima e 10% abaixo. Aonde você vai colocar esforços? Normalmente, os recursos são finitos dentro da empresa. Você vai colocar os esforços da tua empresa, tanto dinheiro, quanto pessoas, quanto tempo e quanto recursos, nessas 20% de causa que geram 80% dos problemas. Diagrama de Pareto, só um pouquinho de história. No fim do século XIX, o economista sociopolítico Vilfredo Pareto observou que havia uma distribuição desigual e poder na população total. Desigual de distribuição e de poder, tá? Ele calculou matematicamente, esse Vilfredo, ele é italiano, tá? Que 80% da riqueza das pessoas estava em 20% da população. Olha só que cara genial, né? E aí, todo mundo que estava estudando matemática foi confirmar e acabaram, né, fechando com Pareto, de que 80% da população detinha 20% da riqueza e que 20% da população detinha 80% da riqueza. O grande problema é que de lá para cá, turma, isso piorou. 93% da população detém 14% da riqueza, 13% da riqueza, e 7% da população detém 87% da riqueza. Isso piorou, tá? Menos pessoas têm mais riqueza, mais pessoas têm menos dinheiro. Isso de final do século XIX para cá. Então, o dia que a gente imagina que está melhorando, não está melhorando. A desigualdade está piorando no mundo todo, né? E por que a desigualdade piora, turma? Só para ter uma ideia do parâmetro. Porque
o sistema, ou seja, esses 20% que detinham 80% da riqueza, que hoje são 14% que detêm 87% da riqueza, ele tem um círculo fechado, um circuito fechado, esse sistema. E eles não permitem que entrem mais pessoas. Mas só que as famílias não estão crescendo como cresciam antigamente. Então, as famílias estão crescendo menos, então as pessoas estão morrendo, tem menos pessoas nascendo. Então, as pessoas que estão lá dentro, que são menos pessoas, acabam detendo mais dinheiro. E elas não deixam mais ninguém entrar. Por isso que é chamado de sistema. E já do outro lado, acontece o diferente, né? Onde tem a pobreza, né, o número de pessoas que nascem é muito maior. Sempre assim. E é isso que está acontecendo. Então, só para ter uma ideia. O que esse cara fez dentro dessa avaliação? O economista italiano constatou no século... 16, não, é 19 aqui, tá, turma? Constatou no século 19 que 80% da riqueza mundial estavam nas mãos de 20% da população. Constatou-se, então, a proporção 80-20. Ocorre com frequência no cotidiano e que pode ser usado na análise de problema. Então, por isso que a gente fala do histograma, 80-20. Na realidade, ele veio da regra de Pareto. 80% do valor dos estoques, olha só, dentro da logística, corresponde a 20% dos itens estocados. Olha só que legal. 80% dos estoques corresponde a 20% dos itens estocados. 80% dos atrasos de entrega corresponde a 20% dos fornecedores. 80% dos problemas de qualidade ocorrem em 20% dos itens fabricados. Ou que 80% das falhas ocorrem devido a 20% das causas mais prováveis dessa falha. Essa é uma regra. Basicamente, ela serve para tudo. Professor, ela é ideal, certa, ocorre sempre assim? Não. Estou falando que na maioria, 80% das vezes ela vai ocorrer assim. Olha só que legal, posso usar Pareto na regra de Pareto. Então, tira 20% dessa regra, ok? Que mais? A regra de Pareto possibilita concentrar-se nos poucos elementos importantes em uma análise, aumentando a eficiência do trabalho. Se 20% do problema gera 80%, 20% das causas gera 80% do problema, eu vou atacar os 20% da causa. Se eu conseguir eliminar essas causas, eu deixo de ter 80% dos problemas. Lembrando que, quando eu tenho 80% de problemas oriundos de 20% das causas, eu tenho 20% de problemas oriundos de outras causas, tá? Eu preciso, às vezes, entender se aquele problema que está dentro dos 20%, de repente eu tenho perdas de dinheiro ou contaminação de meio ambiente ou problemas de saúde maiores do que os 80%. Então, eu tenho que ter uma outra avaliação, tá? Não posso simplesmente avaliar só por número. Se for número por número, eu ataco os 80%. Se não, eu vou ter que ver uma avaliação melhor, tá? O objetivo do Pareto é classificar em ordem decrescente os problemas que produzem os maiores efeitos e atacá-los inicialmente. Esse é importante, tá? Voltando, o diagrama de Pareto certamente vai cair na TD3 e na regimental. O diagrama de Pareto é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação das causas que devem ser sanadas. Poucas causas levam à maioria das perdas, ou seja, poucas são vitais e a maioria é trivial, já dizia Juran, um dos líderes da qualidade. O diagrama de Pareto torna visivelmente clara a relação ação-benefício, ou seja, prioriza a ação que trará o melhor resultado. Consiste em um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências da maior para a menor e permite a localização de problemas vitais e a eliminação das perdas. Princípio básico: a maioria das perdas tem poucas causas. Auxilia na definição da prioridade. Como é que a gente faz isso? Define o problema a analisar. Define o período de tempo da análise. Coleta dados durante o período determinado. Olha só, como é que eu coleto dados? Como é que eu coleto dados?
checklist. Organiza e quantifica os dados, histograma. Faço as contagens, organiza as categorias por ordem decrescente de frequência, sob denominação outros e calcule o total. Calcule as frequências relativas, as frequências acumuladas e as frequências relativas acumuladas. Tudo está dentro do histograma, a gente acabou não vendo isso aqui, tá? Mas não vai cair na TD2, na TD3, tá? E construa o gráfico. Desenhar a linha de acumulação e a gente tem um exercício. Não, esse exercício a gente não vai passar aqui não, tá? Ele é para construir uma organização de dados. A gente não vai passar ele não. Ele não é fácil de fazer só em sala de aula. Se a gente tiver condições de fazer, a gente vai fazer em sala de aula. Olha só como ele é complicado. Dúvidas de Pareto, turma? Que agora a gente vai entrar numa outra ferramenta. Dúvidas de Pareto? Galera, dúvidas de Pareto? Débora colocou um positivo. Pareto é Não, bem professor. simples, tá, turma? Pareto é a coisa mais simples possível. Ah, mas como é que você faz para paretar? Turma, você pegou lá o checklist, de um checklist você faz Pareto. Você fez o checklist, está fazendo o teu checklist bonitinho. Você vai pegar a quantidade de problemas. A quantidade de problemas você põe no Pareto. Problema A, problema B, problema C, problema D. Sempre do maior para o menor, decrescente. Você vai ver que aquele problema ele é originado de 20% das causas. Então, você vai atacar ele primeiro. E aí é o que a gente vai fazer agora. Como é que eu faço para analisar um problema, turma? Como é que eu faço para analisar um problema? Então, olha só. Lá na análise de risco, que risco é um problema, certo, turma? Acidente é um problema. Contaminação do meio ambiente é um problema. Lá na análise de risco, a gente aprendeu algumas formas de analisar o risco, ok? Então, eu faço análise de risco através da ferramenta APR, Análise Preliminar de Risco, ok? E essa APR, normalmente, ou a melhor forma de usar APR é na fase de projeto, ou eu faço uma análise de risco com o What If, que é um risco nas atividades em que eu executo, ou seja, nos processos, ou eu faço uma análise de risco através de uma análise de árvore de falha, que eu só quero descobrir a falha principal, que eu faço em processos um pouco mais complicados, complexos do que o What If, ou eu faço o RASOP, que eu também faço em sistemas complexos, mas são aqueles sistemas que já estão operando e que eu quero mudar uma característica do meu processo. Eu quero aumentar a temperatura ou baixar a temperatura, colocar mais pressão ou tirar menos pressão, colocar mais velocidade ou tirar velocidade. Então, o RASOP, eu mudo uma característica do meu processo. A análise de árvore de falha, eu analiso uma falha, ou seja, já aconteceu o acidente. Então, é para analisar um acidente, uma falha num processo, num sistema crítico. O What If é para analisar a possibilidade de um risco, não necessariamente que ele já tenha acontecido. Eu que crio as dificuldades perguntando o que aconteceria se. E a APR, eu uso uma possibilidade de ter um risco antes mesmo de começar a operar o meu processo. Então, por isso que se chama na área de projeto. Já essa outra ferramenta é uma ferramenta bem simplesinha que eu não coloquei lá na análise de risco porque eu sabia que ia fazer ela aqui. Chama-se diagrama de Ishikawa. O que é o diagrama de Ishikawa? Primeiro, quem foi Ishikawa? Né? Aquele engenheiro japonês que foi designado lá pelo príncipe para implantar o sistema da qualidade no Japão. Quem é Ishikawa, então? Ishikawa aprendeu os princípios do controle estatístico da qualidade desenvolvido por americanos. Então, Ishikawa, ao implantar o sistema de qualidade no Japão, levou todos aqueles caras, né, pais da qualidade, lá para o Japão, os americanos. Então, Deming e Juran. Ok?
Em conjunto com a JUSE, que era a entidade japonesa lá para a introdução da qualidade, Ishikawa introduziu o conceito de círculo da qualidade. Em 82, viria o diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Ishikawa. Então, olha lá, ele nasceu em 15 e morreu, infelizmente, em 89. Ele implantou o sistema da qualidade que foi copiado no mundo todo. Tá? Na realidade, ele é o pai da qualidade no Japão, mas por causa desses caras aqui, tá? Deming e Juran. Sozinho ele não fez nada, ok? Continuando, utilidades do diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa é simples, vocês vão ver que ele é bem simplesinho. Foi um dos... É também conhecido como diagrama espinha de peixe ou Ishikawa, ou causa e efeito. Qualquer um desses três. Caiu um dia, vocês foram fazer um examezinho, foram fazer uma entrevista, a pessoa pergunta o que é diagrama de causa e efeito. É o mesmo que diagrama de peixe, espinha de peixe. É o mesmo que o diagrama de Ishikawa. Ok? Para que ele serve? É a representação gráfica das causas de um fenômeno. E o que é um fenômeno nesse caso? Ele considera como um problema, algo inesperado, um efeito. E é um instrumento muito usado para estudar os fatores que determinam os resultados que desejamos obter num processo, num desempenho, numa oportunidade. E são as causas de problemas que precisamos evitar, defeitos, falhas e variabilidade. No nosso caso, nós só vamos estudar a parte de baixo. Mas, professor, eu posso usar aqui como um fator de obter resultado desejado? Lógico que pode. É só você colocar o efeito esperado. O que é o efeito esperado? Eu quero passar de ano, por exemplo. Aí eu volto e vejo o que eu preciso fazer para passar de ano. É quase que um planejamento, tá? Mas no nosso caso, a gente só vai obter as falhas. Componentes. Cabeçalho. Então, você vai fazer uma tabelinha. Título, data, autor. Efeito. Contém o indicador de qualidade e o enunciado do projeto. É escrito do lado direito e desenhado no meio da folha. O efeito, turma, normalmente é considerado como o problema, a consequência, ok? Do lado do eixo central, uma flecha horizontal desenhada de forma a apontar para um efeito, usualmente desenhada no meio da folha. Só como representa, mas depois, na hora de fazer, vocês vão ver que é fácil. Representa os principais grupos de fatores relacionados com o efeito. As flechas são desenhadas inclinadas e as pontas convergindo para o eixo central. Componentes. Causa. Isso aqui é legal, tá? Causa. Causa potencial, dentro de uma categoria que pode contribuir com o efeito. As flechas são desenhadas ali em linhas horizontais apontando para o ramo da categoria. Subcausa. Subcausa, olha só, uma causa da causa. Causas básicas que contribuíram com uma causa específica, são ramificações de uma causa. O efeito ou problema é fixo do lado direito do desenho e as influências das causas maiores são listadas do lado esquerdo. Esse é o diagrama de espinha de peixe. Por quê? Porque alguém falou que parece uma espinha de peixe. Na cabeça do peixe, ele coloca o problema, o efeito, a consequência, o que quer ser estudado. Na espinha do peixe, esse cara, para facilitar o estudo dos alunos, ele colocou uma metodologia, cara, que ele chamou de 6 M's. Olha só, 6 M's. Em cada uma espinha, ele colocou uma possibilidade de causa, de método. O que é o método, turma? Método é o procedimento, é aquilo que eu sigo. O procedimento pode estar errado, e aí que eu identifico a causa. O material, qual é o material que eu uso? Então, por exemplo, qual é a especificação do material? Então, eu uso para fazer pizza farinha de trigo. Ah, mas naquele dia não tinha farinha de trigo, eu usei farinha de rosca. É o material. Mão de obra. Mão de obra está sempre ligado ao ser humano.
Máquina está ligado à máquina que eu estiver usando. Mas, professor, no meu problema não tem máquina. É só colocar aqui na causa não aplicável. Medida, tudo aquilo que eu uso como objeto de medição, que nem a gente estava falando ali com a Giovana. A régua é um objeto de medição. O termômetro é um objeto de medição. A balança é um objeto de medição. O velocímetro é um objeto de medição. Então, tudo aqui. E o meio ambiente. Meio ambiente, turma, é o local onde eu estou. Por exemplo, uma sala quente, uma sala fria. Está sujeito a intempéries ou não, está sujeito a chuva, está sujeito a inundação, está sujeito a seca, tudo isso que se refere ao meio ambiente. Então, esse cara criou um método chamado de 6Ms para facilitar as pessoas que vão usar a ferramenta dele, bem simples, eu acho que é tão simples quanto o what if, a analisar o que causou o problema. Olha só que Ishikawa e análise de árvore de falha não se preocupam com recomendações, tá vendo? Eles se preocupam em analisar e identificar qual é a causa que efetivamente levou a esse problema. Existem outras ferramentas que devem ser aplicadas depois para poder saber o que fazer para que essa causa não se repita mais. Mas ele se preocupa em descobrir a causa. Ok? Um diagrama de causa e efeito bem detalhado tomará a forma de espinha de peixe. Por isso, o nome diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe. O que analisar e como preencher? Galera, como está com a hora adiantada, 20 horas e 24, a gente retoma, 20 horas e 34, a gente retoma a partir daqui amanhã, tá? Então, quando a gente retomar, já deve ser o exercício, a gente faz um exercício de diagrama de causa e efeito. Depois disso aqui, a gente dá uma conversada sobre a prova. E depois da prova, eu vou deixar o tempo para vocês fazerem aquele exercício da análise de árvore de falha, ou seja, terminar aquele da queda do trem. E depois a gente vai fazer o do RASOP, tá? Para a gente terminar o conceito de exercício de gestão de risco, ok? Dúvidas? Perguntas? Débora, ok? Vamos lá. Quero Por ver o enquanto ok. não, professor. Giovana, ok? Pamela, ok? Guilherme, ok? Giovanni, ok? Luiz? Vinícius? Vitor? Tranquilo, professor. Tranquilo? Lara? Tranquilo, Lara? Tranquilo, professor. Beleza. Então, gratidão pela presença de vocês, pela participação. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.